Seguimos agora ao novo episódio do quadro que trata das questões jurídicas do meio rural. Na semana passada, o advogado Pedro Putini Mendes trouxe dicas para o produtor que receber investimentos de terceiros na fazenda tenha a segurança jurídica necessária no momento de assinar esse acordo. Hoje ele destaca quais as cláusulas obrigatórias de um contrato de arrendamento ou parceria rural. Saudações, Pedro! Saudações, voltamos a falar então de contratos. Sempre aparecem dúvidas, sempre aparecem contratos mal elaborados, por isso eu achei importante retomar esse tema depois de mais de ano aí no nosso quadro de Direito Agrário sem falar dos contratos de arrendamento e parceria. Você sabe quais são as cláusulas então que são obrigatórias de um contrato de arrendamento ou de parceria rural? Pois é, não são poucos os contratos incompletos, né, que passam pelas nossas mesas, por isso eu acho importante falar desse assunto. Bom, a lei, neste caso, quando falamos de contratos de arrendamento e parceria rural, estamos falando aí do Estatuto da Terra e do seu decreto regulamentar, o 59566 de 66, apenas para informação, porque tem gente que ainda pensa que os contratos são feitos com base no Código Civil ou alguma outra legislação, que não é o caso dos contratos de arrendamento e parceria rural. Sobre as cláusulas consideradas obrigatórias, eu vou citar algumas. Primeiro, a proibição de renúncia de direitos ou de vantagens estabelecidas em lei. Como assim? Há alguns direitos que o Estatuto da Terra e o seu decreto proíbem que o arrendatário, por exemplo, renuncie a esse direito. Como, por exemplo, a indenização por benfeitorias realizadas, né? Que logo nas primeiras participações do Giro do Boi nós diferenciamos quais são as benfeitorias que podem ser indenizadas ou não, né, para o arrendatário que fez essas benfeitorias. Mas aí você imagina a situação, né, do arrendador que é obrigado a restituir benfeitorias, mesmo que ele não quis que elas fossem feitas, e por um outro lado o arrendatário tinha que fazer isso para poder continuar usando o imóvel, né? Enfim, vamos explicar isso um pouquinho melhor. Também não é possível abrir mão, também é proibido renunciar aos prazos mínimos de cada tipo de contrato. A gente vai explicar isso numa próxima edição aqui, que eu vou falar só sobre isso, né? Assim como não é possível também renunciar ao direito de preferência, quando aquele contrato pode ser renovado, e quem está na posse da terra, o arrendatário, tem preferência sobre a proposta de um novo arrendatário. Então são direitos que não podem ser renunciados. Isso deve constar como cláusula nos contratos de arrendamento e parceria. Bom, também é obrigatório inserir uma cláusula que na lei diz o seguinte: observância às normas do Código Florestal, né? Mas não de maneira simples, como descreve a lei, né? Estou observando e cumprindo a lei ambiental. Não, nós sugerimos falar de algumas obrigações, né? Dentre elas, quem responde primeiro por uma infração ou crime ambiental, que depende de conduta no caso, né? Mas pode acabar responsabilizando o dono da propriedade, que não está presente, mas principalmente quem vai reparar o dano, que neste caso todo mundo responde, né? A questão de descarte de resíduos sólidos, as embalagens e outras coisas, a proibição de suprimir vegetação, fazer desmate, o licenciamento ambiental. Então são essas as cláusulas que eu digo quando eu falo de observância à lei ambiental. Mais uma cláusula obrigatória são os critérios de renovação ou não do contrato, né? A cláusula que na maioria das vezes falta e deixa as partes sem resposta, né, para encerrar um contrato. Portanto, descrever quando terá início e quando terá fim esse contrato, independente de aviso ou notificação, né, colocando esse prazo, e a possibilidade de prorrogar a entrega caso não seja finalizada uma atividade produtiva, como uma colheita ou um giro de um lote de gado, né, por algum motivo, seja por conta da própria atividade produtiva ou pela chuva que atrapalhou uma colheita, enfim. É lógico que pagando proporcionalmente por esses dias excedentes, mas olha quanta coisa deve ser inserida para tirar esse tipo de dúvida, né, nos contratos.
E ainda, o principal, se esse contrato ele é renovado automaticamente ou não. Sempre fica essa dúvida. Ah, mas eu estou encerrando o contrato, quero ficar na propriedade, posso renovar ou não? Isso tem que estar descrito no contrato, né? Quais as condições. Outra cláusula obrigatória são as causas de extinção, rescisão do contrato. Porque por muitas vezes o arrendatário, principalmente, causa problemas para o proprietário, arrendador, mas esses problemas não são considerados causa de rescisão desse contrato e fica por isso mesmo. Exatamente por isso que é fundamental descrever quais são esses problemas, quais são os justos motivos, né, para uma rescisão de um contrato. Quase encerrando, mais uma cláusula obrigatória é aquela que determina o direito e as formas de indenização das benfeitorias realizadas pelo arrendatário, como eu comentei agora há pouco, onde recomendamos que conste aquelas benfeitorias removíveis que podem ser retiradas e aquelas obrigatórias de ser indenizadas, que são irrenunciáveis, as benfeitorias úteis e necessárias, somente podem ser feitas se autorizadas pelo dono da terra. E aí vão ser incorporadas no imóvel e indenizadas ao arrendatário. E última cláusula obrigatória, aquela de proteção social e econômica, para eventuais intercorrências da atividade agropecuária, como temos visto, as dificuldades econômicas e pandêmicas aí que estamos passando. Bom, claro que são todas cláusulas obrigatórias, mas não falamos daquelas que são essenciais para a forma de um contrato em si, o preço, o índice de reajuste, a descrição do imóvel, da área que vai ser arrendada, enfim. São muitas cláusulas que ajudam a resolver problemas, descrevendo as obrigações de cada um e evitando que essas dúvidas fiquem sem resposta, e tragam problemas aí no convívio do arrendador e do arrendatário. Então esse é o assunto de hoje. Tragam mais situações para que a gente possa comentar, e todas essas entrevistas estão lá disponíveis no nosso canal do YouTube, Direito Agrário Canal Rural. Saudações, até a próxima. Maravilha, grande Pedro.